Olá, queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Eu sou o professor Gerson Willis, se você ainda não me conhece, toda semana estamos aqui falando a respeito das lições bíblicas e disponibilizando para você o nosso material totalmente gratuito. Se você quiser baixar, fica aqui na descrição, você vai clicar no último linkzinho da descrição e nós vamos fazer a liberação do nosso conteúdo para você utilizar aí na sua escola dominical e assim abençoar a sua congregação, dando apoio ao estudo que você vai fazer com seus irmãos ou então estudo pessoalmente, tá certo? Hoje a nossa lição de número 1, iniciando esse primeiro trimestre de 2022, nós vamos falar sobre autoridade na Bíblia. Então quero convidar você para estar lendo comigo o texto áureo que se encontra em Salmos 119, o versículo 1 que diz: Bem-aventurado os que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. A verdade prática vai dizer o seguinte: a Bíblia Sagrada é a autoridade final da nossa regra de fé e prática. A leitura bíblica em classe, no Salmo 119, versículo 1 ao 8, a gente vai ler nesse vídeo hoje, né? Geralmente, que eu estou deixando para ganhar tempo, mas hoje vai dar certo. Então, Salmo 119, versículo 1 ao 8 diz assim: Bem-aventurados os que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor, bem-aventurados os que guardam seus testemunhos e os buscam de todo o coração, e não praticam iniquidade, mas andam em seus caminhos. Tu ordenaste os teus mandamentos para que diligentemente observássemos. Tomara que os meus caminhos sejam dirigidos de maneira a poder eu observar os teus estatutos. Então não ficaria confundido, atentando eu para todos os teus mandamentos. Louvar-te-ei com retidão de coração, quando tiver aprendido os teus juízos, justos juízos, e observarei os teus estatutos, não me desampares totalmente. Então, muito bom o Salmo 119, quando a gente for falar de bibliologia, é um salmo onde o autor, né, a gente não sabe quem é, se é Esdras ou outro salmista, ou outra pessoa, aliás, mas ele deixa assim o seu amor, né? Ele fala que as escrituras são a fonte para o sedento, né? O alívio para o desesperado, e a gente vai falar sobre essas escrituras hoje, iniciando esse trimestre de 2022. Então, o primeiro tópico, queridos irmãos, nós vamos estudar sobre a origem da Bíblia e a revelação divina. Vamos entender de onde a Bíblia procedeu, de que maneira ela foi pensada para ser gerida, para ser moldada e trazida até nós. A primeira coisa que nós devemos observar é que a Bíblia ela não tem origem humana, ou seja, a origem, né, o planejamento para que a Bíblia chegasse até nós, o que está escrito nela, não é de origem humana, meramente humana, tá certo? Então o apóstolo Paulo diz em 2 Timóteo 3,16 que toda escritura é divinamente inspirada por Deus. Ela é inspirada pelo Senhor, foi a vontade de Deus. Nós vamos estudar um pouco melhor sobre inspiração divina em relação à Bíblia Sagrada na lição de número 3, se eu não estou enganado, mas lá para frente a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Então é Deus que planejou a Bíblia, foi Ele quem arquitetou, né, esse livro e trouxe até nós. Segunda coisa é que ela foi escrita por homens sobre inspiração divina. Não quer dizer que a Bíblia, tendo origem divina, que ela não tenha participação humana, já que a gente vai aprender que a Bíblia Sagrada ela fala aos homens, mas uma fala, né, uma revelação que vem de Deus. O apóstolo Pedro diz na sua segunda carta, no capítulo 1, versículo 21, o seguinte: porque toda profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então os homens falaram, né, Deus usou esse instrumento, que é o ser humano, o profeta, o escriba, para trazer a sua mensagem até nós. A mensagem divina sendo entregue aos seres humanos. Então vamos continuar, queridos. A nossa declaração de fé, ela vai dizer o seguinte, que cremos na inspiração divina, verbal e plenária da Bíblia Sagrada, única regra infalível de fé e prática para a vida e caráter cristão. Então a Bíblia Sagrada, ela é inspirada por Deus, né, verbalmente, e ela é plenária. Essa inspiração plenária significa que a Bíblia, ela não contém a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus. A palavra de Deus está contida no primeiro versículo até o último versículo da Bíblia Sagrada. Então, queridos, nós cremos que toda a Bíblia Sagrada, todo o escopo escriturístico, todo o corpo canônico do Antigo e do Novo Testamento é inspirada por Deus, tá certo? Então, as Escrituras são uma revelação que Deus fez de si mesmo.
Deus ele fala de si mesmo, né? Então, através da Bíblia Sagrada, nós conhecemos o caráter de Deus e o que é que Deus está querendo falar de si para a humanidade, de si para as pessoas. Vamos para o próximo ponto. A revelação geral. Então a gente sabe, queridos irmãos, que estudando bibliologia a gente vai identificar pelo menos dois tipos de revelação de Deus para o ser humano. Primeiro é a revelação geral e depois nós temos a revelação especial. Em relação à revelação geral, nós entendemos que é aquela em que Deus se fez conhecer em toda parte por meio da história do universo e da natureza. Então Deus ele se fez conhecer, né? Através da natureza. O escritor, o apóstolo Paulo, vai dizer que as pessoas serão indesculpáveis por dizerem que não conhecem a Deus se pela natureza ele tem falado. Então, queridos irmãos, Deus ele se revela pelo menos geralmente, né, na perspectiva geral, a revelação geral de Deus se manifesta em 3 pontos visíveis, né, para a humanidade principalmente. Primeiro, Deus se revela na história. De que maneira Deus se revela? Pela sua soberania. Ele controla o curso dos acontecimentos, remove e estabelece governos e nada acontece fora a sua vontade. Então Deus é quem coloca os reis, quem tira os reis, quem permite que reis governem. E na hora que ele quer tirar, na hora que ele sentir o desejo de tirar, ele vai e desestabelece esses reis, porque ele é Senhor sobre todas as coisas. Então, observando a história, observando os governos, observando a trajetória, inclusive lendo nas Sagradas Escrituras, muito das coisas que estão acontecendo em relação aos governos que saem, em relação a períodos na história, por exemplo, o período intertestamentário, o profeta Daniel, ele praticamente revelou tudo, quem eram os governos que iam sair, falou de Alexandre, falou que quando ele ia morrer, o reino ia ser dividido em 4 generais e tudo se sucedeu. Então Deus ele está na história, ele trabalha na história. Quando olhamos para a Bíblia Sagrada, também nós identificamos a revelação geral de Deus no meio da história, tá certo? Deus também, claro que aqui nós estamos falando sem a Bíblia, né? Quando nós estamos observando a história acontecendo, nós podemos identificar, sim, que existe um Deus que intervém na história da humanidade. Outra coisa é que Deus se revela no universo, Deus se manifesta pelo seu poder nas coisas criadas, o céu, a terra, o mar e tudo quanto há neles. O Salmo 19, versículo 1 e o 4, em Atos, enfim, essas passagens que foram deixadas, você pode dar uma olhada um pouco mais, com um pouco mais de minúcia, com um pouco mais de atenção. Mas o salmista vai dizer que Deus ele fala através dos astros, através da natureza, sem linguagem nos comunica. E por trás dessas coisas nos anuncia de uma forma clara, né, que existe um Deus criador, que existe um Deus que coloca todas as coisas, que coloca leis, coloca limites e as coisas são governadas por um ser superior. Outra questão, outra particularidade da revelação geral também é no ser humano. Então o ser humano, Deus se revela nele, por quê? Porque o ser humano foi criado à imagem e semelhança divina, apesar de que esse ser humano caiu. A gente sabe que o ser humano caiu e aí deformou essa imagem divina em si mesmo. Então Deus também revela no ser humano a natureza moral da humanidade, embora de maneira agora inadequada por causa do pecado, né? Então ele revela o caráter moral de Deus. Por exemplo, irmãos, não existe nenhuma nação que não seja crime você matar uma pessoa. E não existe nenhuma outra nação que seja errado, que não seja errado roubar. Então, talvez alguém de um grupo diga assim, não, eu vou pegar alguma coisa de outra pessoa, não. Mas existem leis morais que são intrínsecas ao homem, que são particularidades do homem e que todo ser humano tem. Ele mesmo fazendo aquilo ali dentro de si, uma coisa lhe acusa que é errado. Mesmo ele provando, se alegrando de alguma coisa ilícita, mas no fundo ele vai saber que aquilo ali não é algo certo. Mesmo que ele seja de uma tribo indígena, seja de um local totalmente diferente. Então vamos para o próximo ponto. E aí nós temos a revelação geral e agora nós chegamos na revelação especial. A gente costuma dizer que aqui a revelação de Deus ela fica mais estreita. Deus agora se relaciona um pouco com maior intimidade do homem. E de que maneira é essa revelação especial, específica, mais estreita para a humanidade? Primeira coisa é que Deus se revela de forma mais específica ao ser humano através das Escrituras.
Veja, Deus ele é Senhor de todas as coisas, ele não precisa se comunicar com o homem, mas assim ele o fez, ele teve desejo, né? Ele teve vontade e a sua vontade é soberana. Mas a gente sabe que a linguagem humana, mesmo antes da queda, ela é inferior à linguagem de Deus. Então o que acontece, queridos irmãos? Deus ele adapta a sua revelação, a linguagem de Deus é colocada então na linguagem humana. Então Deus usa a linguagem humana através das escrituras, que são a sua revelação especial. Segunda coisa, Deus ele usa a escritura humana, o código de linguagem escrito dos seres humanos para falar conosco, para falar com a humanidade. Então existe aqui uma espécie de revelação adaptativa, tá certo? Então Deus adapta a revelação para que possa ser compreensível à mente finita do homem. Ou seja, Deus ele tem linguagem infinita, né? A Trindade se comunica entre si, não se comunica em português, não se comunica em hebraico, não se comunica em latim, não se comunica em inglês. Então tem uma linguagem própria que essa linguagem não consegue ser compreendida por nós. Então Deus, quando quer falar com um anjo, ele vai usar a linguagem angelical. Então para falar com os seres humanos, ele vai usar uma linguagem humana, tá certo? Então continuando aqui, Deus faz essa adaptação e aí essa adaptação são as Sagradas Escrituras. Inclusive, nós vemos teofanias, revelações de Deus. Isso também é uma adaptação. Mas quando a gente fala em relação às Sagradas Escrituras, nós estamos falando dessa revelação que é gradual durante a história, durante essa comunicação de Deus dentro do tempo. E aí nós chegamos ao ponto máximo dessa revelação. Deus se comunica através das Escrituras e aí vai apontando que ele se comunicará, que ele se relacionará, né, de uma forma mais íntima com o ser humano, e essa revelação, esse ponto mais alto é Jesus Cristo, que é o ponto superior dessa revelação especial. Digo superior no sentido mais estrito, né? A gente vai ver aqui nesses dois versículos, veja, Colossenses capítulo 1, versículo 15 diz assim: ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Ou seja, Deus ele é invisível, não consegue ser visto pelo ser humano. Então Jesus Cristo ele se revela como as Escrituras encarnadas. Então Deus revela a sua palavra, o seu verbo, né, que é Jesus Cristo. E aí a revelação mais alta, o ponto mais alto é Jesus Cristo, que inclusive é coadunado, ou seja, cooperante com as Sagradas Escrituras. As Escrituras falam de Jesus Cristo, as Escrituras são inspiradas pelo Espírito que está em Jesus Cristo e no final das contas ela revela esse Cristo encarnado. E aqui em Hebreus capítulo 1, versículo 1, diz o seguinte: havendo Deus antigamente falado muitas vezes Deus falou antigamente, e de muitas maneiras aos pais, ou seja, aos antepassados, pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Ele foi se revelando através dos pais, aos patriarcas, por profetas, por teofanias, por revelação de várias maneiras, mas nesses últimos tempos, que últimos tempos são esses? O tempo em que Deus revela o seu Filho amado, Jesus Cristo. Então, sendo revelado Jesus Cristo, agora que é o ápice, o ponto mais alto dessa revelação de Deus para a humanidade. Tá certo? Então, continuando ainda na revelação especial, o que é que ela traz para nós? O que é que ela nos deixa? Qual é a informação que a revelação geral não pode? Deus não quis que a revelação geral recebesse, né? Ou entregasse até nós a mensagem. Primeiro, a revelação geral, ela não pode oferecer redenção para os perdidos pecadores. Ela aponta para um Deus Criador, mas não fala da mensagem divina em relação à salvação. Mas na revelação especial, fala-se a respeito desse plano de salvação de Deus. A revelação especial também é o complemento da revelação que Deus fez de si mesmo na história, no universo e na humanidade. Então lá na história, no universo, na humanidade, Deus se revela como alguém que é superior, grandioso. Mas na revelação especial das Sagradas Escrituras e em Jesus Cristo, ele se revela, completando essa outra revelação, a geral, se revela como um Deus que quer salvar o ser humano e também quer transformar a vida dele para salvá-lo, tá certo? E aí, então é por meio da revelação contida nas Escrituras que conhecemos a pessoa de Cristo. Conhecemos a pessoa de Cristo e também conhecemos o nosso estado, né, que precisamos de um Salvador. E a gente vai falar isso nos próximos slides. O próximo ponto aqui, queridos irmãos, nós chegamos aqui no tópico 2, evidências da autenticidade da Bíblia. Então a palavra que é autenticidade tem origem no grego de autentes, que é aquilo que é verdadeiro. Então indica autoridade na Bíblia. Nesse sentido, a Bíblia autentica a si mesma, ela é autoritativa por si mesma, ela tem autoridade em si
porque ela é a palavra de Deus. Os livros não dão autoridade à Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada é quem é o ponto basilar de livros que são escritos. A igreja não dá autoridade à Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada é quem autoriza a igreja. É diferente, né? Tem pessoas, né? Por exemplo, a Igreja Católica acredita que a tradição é quem dá autoridade à Bíblia Sagrada. Por causa da tradição da Igreja Católica, a Bíblia Sagrada é considerada como inspirada por Deus. Mas a gente entende diferente. É ao contrário, a Bíblia Sagrada, que é a inspiração divina para nós, a revelação especial de Deus, ela quem dá a autoridade da igreja, inclusive norteia o andar e a conduta dessa igreja. Então, queridos irmãos, dessa questão aqui nós temos evidências internas. Primeiro, unidade e consistência. A Bíblia ela não se contradiz a si mesma. Aquilo que os profetas do Antigo Testamento falaram, eles têm uma mesma, não vou dizer uma mesma estrutura linguística, certo? Porque nós temos vários tipos de estrutura linguística, inclusive modelos de escritas, né? Estilos escriturísticos na Bíblia. Mas o assunto, o ponto de revelação é o mesmo, certo? Deus está falando através do profeta Isaías e ele escreve de uma maneira, né, no estilo do profeta Isaías. Mas quando vai falar com o profeta Ezequiel, de uma forma escriturística um pouco diferente. Porém, a mensagem é a mesma, é o mesmo Deus. A gente encontra essa autoridade e essa unidade, e isso dá consistência para nós entendermos que se você ler Gênesis e você ler o profeta Abacuque, uma diferença muito grande de datas aí, mas você vai entender que é o mesmo Deus por causa dessa unidade interna. Não se contradiz. Um que o profeta fala não contradiz o que o outro profeta fala. Tá certo? Então vamos lá. Nós observamos a ação do Espírito Santo na Bíblia Sagrada. Não só no Novo Testamento, onde se fala um pouco mais a respeito do Espírito, mas nós identificamos o Espírito na criação, identificamos o Espírito munindo os profetas, munindo os juízes, enfim, todo o propósito da Bíblia, todo o trabalhar, toda a operação divina na Bíblia tem a ação do Espírito Santo. E isso é observável. Poderia ter sido chamado de outra coisa, né? E colocado um personagem totalmente fictício. Mas a gente vai ver que a Bíblia fala do Espírito Santo também, do começo ao final, porque ela não se contradiz. Outro ponto principal aqui, queridos irmãos, que é muito importante nós observarmos em relação às evidências internas, é que as profecias de eventos futuros já cumpridos e também que se cumprirão. Na Bíblia Sagrada existem profecias já cumpridas cabalmente. Só em Jesus Cristo, segundo alguns estudiosos, foram cumpridas 300 profecias a respeito do Messias. Então isso não é coincidência, não tem condições disso ser uma obra do acaso. Quando você quebra um relógio e você, por exemplo, o relógio tem 156 peças, você não consegue jogar ele em cima de um local plano e essas peças se montarem só. Então, mesma coisa, é impossível que essas 300 profecias tenham se colocado no lugar certo por acaso. A Bíblia tem poder e autoridade e é comprovada por si mesmo e ela afeta as nossas vidas e a vida da humanidade. Então nós temos também coisas chamadas de evidências externas. A primeira delas são evidências arqueológicas. Há muitos irmãos, quando a arqueologia avançou um pouco mais, a arqueologia bíblica principalmente, pessoas antigamente diziam que não existia Davi, períodos, locais. Era muito comum historiadores até 1900, 1800 e alguma coisa, mais ou menos assim, dizerem que a Bíblia Sagrada não tinha autoridade arqueológica porque falava de locais fictícios. Mas ao longo dos anos foram acontecendo descobertas fora da Bíblia, claro, descoberta aqui externa, e mostrando então que a Bíblia Sagrada realmente tem razão e tinha autoridade, tá certo? Falavam-se que a Bíblia tinha sido adulterada, a gente vai falar em lições daqui para frente, né? Mas foram encontrados os textos nos manuscritos do Mar Morto, né? Em Qumran, guardados por uma seita de essênios, e esses escritos batiam legitimamente com aquilo que a gente tem hoje. Então, existem evidências arqueológicas como o selo de Davi, selo de reis, que são contidos na Bíblia, que antigamente os arqueólogos e historiadores diziam que não era verdade. Mas ao longo do tempo, mais e mais vai se provando que a Bíblia tem razão e que ela tem autoridade. Então a gente também vê evidências históricas, isso aí é junto com as evidências arqueológicas, né? A Bíblia Sagrada conta relatos e acontecimentos que muitas vezes eram duvidados por historiadores, mas ao longo do tempo vai se percebendo, né, que é contundente aquilo que a Bíblia fala em relação a reis, em relação a trajetórias, questões geográficas, inclusive, histórico-geográficas. A Bíblia Sagrada tem sempre autoridade porque ela fala daquilo que realmente aconteceu. Não era o propósito dos escritores da Bíblia, né, dos autores
inspirados por Deus, de inventar alguma coisa, certo? Eles estavam falando realmente daquilo que aconteceu e aí direcionado pelo Espírito Santo. Outra coisa, queridos irmãos, que nós falamos com toda certeza é que a Bíblia não contém erros. Existem homens, né, ateus por aí, seitas que dizem que a Bíblia contém erros, contradições, e quando a gente vai olhar na verdade, eles mesmos não entenderam aquilo que a palavra de Deus fala, né? Aquilo que realmente está ali. Então a Bíblia não contém erros, ela é infalível. Aquilo que a Bíblia quis dizer é aquilo mesmo e não contém erro nem histórico, nem geográfico, porque a Bíblia é inspirada por Deus, tá certo? Vamos para o último ponto, queridos irmãos, a mensagem da Bíblia. E aí o primeiro tópico, a supremacia da Bíblia. Então, nossa declaração de fé professa que a Bíblia fornece o conhecimento essencial e dispensável à nossa comunhão com Deus e com o nosso próximo. Então, a Bíblia Sagrada, né, ela oferece tudo aquilo que precisamos para entendermos sobre Jesus Cristo e sobre a salvação. Vamos ver o que é que significa isso. Primeiro, nós não necessitamos de uma nova revelação extraordinária para a salvação e crescimento espiritual. Alguém chega e diz aí que recebeu uma nova revelação, que o modelo de igreja está errado, que não é só por Jesus Cristo, é preciso fazer alguma outra coisa. A gente vai rejeitar isso, porque pela palavra, né? Sola Escritura, eu coloquei aqui esse termo aqui, indica que nós vivemos somente pela Escritura. Questões de salvação, questões em relação à Trindade, em relação às doutrinas principais, a Bíblia já fechou o cano, ou seja, tudo que Deus queria revelar, Ele já revelou para os seres humanos, pelo menos nessa era onde nós estamos vivendo aqui, nesses períodos históricos, né, até o cumprimento da plenitude dos tempos. Então, queridos irmãos, nós não precisamos de outro livro para respaldar a Bíblia Sagrada. Não precisamos de revelações extraordinárias que venham dizer, acrescentar a Bíblia Sagrada, porque ela já é a completitude. O cânon foi fechado, nós não acreditamos ainda no acréscimo ao cânon. Isso não significa que não acreditamos em revelação de Deus, mas tudo isso infra-escritura, abaixo da escritura, a escritura dizendo e aprovando ou não o tipo de revelação. Outra coisa, queridos irmãos, em relação às Sagradas Escrituras, é que todas as doutrinas necessárias para a salvação já nos foram transmitidas pelas Escrituras, como eu já acabei de falar, e que nenhuma tradição humana pode acrescer ou retirar coisa alguma. Então existem muitas igrejas que são balizadas pelas tradições mais do que a Bíblia Sagrada. E não é assim, irmãos. A Bíblia é que tem que modelar a tradição e não a tradição que tem que dizer aquilo que é certo ou aquilo que é errado pela Bíblia. Vamos para o nosso próximo ponto aqui, que é o nosso penúltimo, o poder da palavra de Deus. E aí a gente vai observar que a palavra de Deus ela recebe algumas qualidades, né? Durante os escritos vai se dizendo como a palavra de uma forma assim figurada para que a gente possa entender como é que a palavra de Deus funciona e de que maneira ela é poder e ela é autoritativa. Então qual é a mensagem da Bíblia Sagrada? Primeiro, irmãos, a Bíblia tem aqui em Jeremias capítulo 23, versículo 29, não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como martelo que esmiunça a pedra, quebra a penha? Então as qualidades de fogo e de martelo indicam que nada pode impedir o cumprimento da palavra de Deus. Deus, uma vez falando através da sua palavra, não volta atrás. E aquilo que ele determinou vai acontecer. E a Bíblia Sagrada ela é infalível e se cumprirá como o Senhor Deus planejou. Interessante, né, irmãos? A Bíblia Sagrada ela é autoritativa em si mesmo. Homem nenhum dá autoridade à Bíblia, mas a Bíblia é quem dá autoridade aos homens. Então, ela também é considerada como aquela que dá, né, que faz a derrubada das fortalezas espirituais, aquelas que fazem oposição ao conhecimento divino. Então, a palavra de Deus, ela derruba, ela põe por terra. O próprio Jesus Cristo, quando estava na tentação do deserto, usou a palavra de Deus para contender, para guerrear, para repreender o diabo que tentava, então, ali, tentá-lo no deserto. A palavra de Deus derruba as fortalezas, é pela palavra que o crente é sustentado, é pela palavra que o crente ele é munido de armamento contra as ciladas do diabo e contra todo engano. E é falando disso em batalha, né? A palavra de Deus também é uma espada. Hebreus capítulo 4, versículo 12 diz que ela é uma espada de 2 gumes, cortante, né? Que vai além, é apta para discernir pensamentos e intenções. A palavra é viva e eficaz. Então, para penetrar no mais íntimo do ser humano e julgar os pensamentos e intenções do coração. Irmãos, a palavra, ela julga pensamentos. Ela é viva.
Ela não é uma coisa esmo. Você está lendo um livro normal. Quando você está lendo a palavra, ela vai trabalhando no seu coração. Ela é viva, ela é poderosa porque ela é inspirada por Deus. E a gente vai falar de inspiração divina nas próximas aulas. Chegamos aqui no último ponto, o propósito da Bíblia. Então qual é o propósito, irmãos, da Bíblia Sagrada? Primeiro, a Bíblia é a revelação de Deus, como a gente já falou, e da sua vontade à humanidade. Deus ele vai mostrar quem ele é e o que ele gosta de fazer e o que é que ele quer. Então isso é ser revelado o caráter de Deus, a vontade de Deus, quem ele é. Como é que você vai conhecendo uma pessoa? Você vai ter intimidade com a pessoa de que maneira? Você vai conhecendo o que ela é, o que ela gosta de fazer. Então, lendo a Bíblia Sagrada, nós identificamos o que Deus é e o que ele gosta, aquilo que ele repudia, aquilo que ele não gosta, aquilo que ele se entristece e aquilo que ele tem prazer. Então, vamos lá, queridos. Primeiro, a Bíblia Sagrada é a mensagem clara, objetiva, entendível, completa e amorosa de Deus. Sim, por causa do seu amor a Bíblia Sagrada foi revelada. Então, cujo objetivo, o alvo principal é, pela persuasão do Espírito Santo, levar-nos à redenção em Jesus Cristo. Então, a Bíblia Sagrada nos leva, nos aponta para Jesus, mostrando que Ele é o nosso Salvador. Nela também se encontram revelados os códigos morais para a sociedade que não se relativizam. Ou seja, existem códigos morais, por exemplo, talvez alguém queira aprovar aí o adultério, alguém queira dizer que a mentira já é algo comum na sociedade, mas sempre a Bíblia vai dizer que isso é pecado. Então isso não muda o código moral, né? As leis morais que estão na Bíblia Sagrada não mudam, tá certo? A lei moral de Deus mostra aquilo que é pecado e aquilo que é certo. E nós precisamos andar segundo aquilo que a Bíblia Sagrada revela em relação às questões morais. Então isso não muda, não relativiza. A gente pode chegar no período de 3.500 anos, né, a mais depois aqui dos anos 2000, anos 5.000, e a Bíblia Sagrada vai continuar dizendo pecado é pecado, certo é certo e errado é errado. Isso não vai mudar. Como alguns teólogos disseram por aí, né? Eu não vou citar o nome aqui, mas ele disse que a Bíblia precisava ser atualizada. Isso não é verdade, é realmente uma fala de alguém que está sendo, com certeza, um porta-voz do diabo para querer alterar aquilo que a palavra de Deus tem falado, né? Outro ponto aqui, chegamos ao nosso ponto final, passa uma mensagem a toda a humanidade que é da necessidade de um Salvador e identifica-o em Cristo a fonte para suprir essa carência. Quando você vai lendo as Sagradas Escrituras, quando você vai observando, você vai lendo e entendendo pela palavra de Deus que o ser humano, após a queda, carece de um Salvador. Ele precisa de uma mensagem salvífica, ele precisa correr para alguém, porque a lei não conseguiu salvar, os reis não conseguiram trabalhar nisso, mas Jesus Cristo vem e aí a gente só corre para um lado. A gente é mostrado, apontado para Jesus Cristo e dizemos assim, precisamos dele. E aí revela de como Jesus fez isso para nos salvar. Chegamos, irmãos, à conclusão da nossa aula de hoje. As Escrituras são de origem divina, as Escrituras são de origem divina. Deus se deu a conhecer por meio da história, do universo, da humanidade, de Cristo e das Escrituras. Então a autenticidade da Bíblia é confirmada por evidências internas e externas. A palavra de Deus é a nossa autoridade final de fé e prática. O teólogo Antônio Gilberto escreveu que o autor da Bíblia é Deus, seu real intérprete é o Espírito Santo e o seu tema central é o Senhor Jesus Cristo. Tá certo? Meus amados irmãos, chegamos ao final dessa aula. Eu espero que você tenha gostado e nós estaremos, se Deus quiser, na próxima aula, juntos aprendendo mais da palavra de Deus. Que Deus abençoe e que você tenha um ano novo na presença de Deus. Amém. A paz do Senhor.